A gente vai seguir ainda no tema e vamos conversar ao vivo com o deputado federal e também relator da PEC das prerrogativas, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a quem eu já agradeço a participação, deputado, pela disponibilidade da entrevista. Queria abrir, portanto, essa nossa conversa te perguntando, se o senhor avalia que a retirada do voto secreto enfraquece a proposta de alguma forma e pode ser vista como uma derrota? Bom dia, Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela JP News. Prazer falar com vocês. Primeiro, queria repor aqui duas colocações que a repórter fez. PEC da chantagem. Olha a colocação que se faz contra a chantagem do Supremo Tribunal Federal. Desculpe, mas em momento nenhum eu, como relator, coloquei essas palavras. PEC da chantagem ou que a PEC está sendo proposta por conta da chantagem de ministros do STF. Pelo contrário, nós estamos voltando ao que era o texto da Constituição de 88, voto secreto e autorização para se processar ou não parlamentares que se envolvem em crimes. Ora, gente, dizer que está se protegendo bandido, primeiro, para que um parlamentar possa ser diplomado, ele tem que passar por uma avaliação de registro de candidatura. Como estão dizendo aí, isso vai ajudar o tráfego. Meu Deus, se o cara é traficante, se o candidato é processado, ele não vai conseguir as certidões para poder ser candidato. É uma narrativa que não se sustenta na realidade. O que acontece é que a PEC da prerrogativa é da instituição Câmara dos Deputados. Não é possível que hoje um parlamentar seja processado e que a casa não se manifeste sobre isso. Apenas homologue decisões externas. Então, o que nós queremos é que a autoridade que possa decidir sobre um processo ou não, e até em caso de prisão em flagrante, possa ouvir a casa para a qual o parlamentar pertence, ou Câmara ou Senado. Não é uma possibilidade, não existe uma possibilidade de que vá se dar um salvo-conduto para não se processar ninguém. Pelo menos vamos aguardar os acontecimentos, vamos aguardar casos que venham a ocorrer, porque de 88 para cá nós tivemos uma alteração, a PEC 35, que a Câmara, por voto secreto, já cassou vários parlamentares. Então é uma narrativa que não se sustenta na realidade. Eu discordo, fui o relator porque o colégio de líderes, por ampla maioria, decidiu por esse texto que nós apresentamos, e mais do que isso, a votação no plenário caracterizou a vontade da casa, 353 votos, numa votação que era necessário 308. Então, as prerrogativas nós temos que entender como parte da soberania do voto popular, porque quem elege um parlamentar, seja senador, seja um deputado, é o povo. E nós queremos que, se houver desvio de conduta, que os parlamentares possam se manifestar sobre esse colega, como acontece hoje no Conselho de Ética. Agora, deixar que um poder se sobreponha ao outro nos casos das intervenções excessivas que estão acontecendo, isso já chegou a um momento que a casa está se manifestando que quer participar dessa discussão. O que aconteceu ontem foi isso. Então, eu não concordo, me desculpe, não é PEC da chantagem, é isso um termo que, pelo amor de Deus, isso significa o quê? Não se está falando aqui para dar um salvo-conduto a ninguém. O que se quer é que o parlamento possa se manifestar através da votação de ampla maioria nos casos de processo até 90 dias, que não tinha prazo na Constituição, nós inserimos, e através de prisão em flagrante em 24 horas. Agora, segundo estão dito aí um colega nosso, aí que a reportagem apresentou, se for estuprador, se cometer um crime de pedofilia, você acha que algum parlamentar vai ser solidário com a não abertura de um processo como esse? Isso só passa pela narrativa de defender a não aprovação da PEC. Agora, deputado Cláudio Cajado, como o senhor chama a atenção, isso estava na Constituição, mas a impressão que se passa para a sociedade, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, e se for essa a impressão equivocada também que está sendo passada, é de que se cria uma casta mais privilegiada do que já é, porque, como o senhor disse, é necessário preservar o direito de fala dos parlamentares,
porque eles representam a sociedade, claro, e isso estava sendo preservado até agora. Aí a impressão que dá é que está se criando um degrau acima desse privilégio. Para que quem nos acompanha aqui pela Jovem Pan possa entender bem o que é que isso significa. É uma casta de privilegiados ou não, deputado? Não. Como é a relação do ministro de Estado? Como é a relação ao ministro do Supremo, ao ministro do STJ? Se é uma casta, tem que se estender a todos os poderes. Eu acho que é um equívoco colocar, né, as prerrogativas parlamentares nesse debate, dessa forma. O que nós queremos é que o deputado e o senador possam atuar com a liberdade que o voto lhe concede para poder exercer o mandato. Agora, muitas vezes, as pressões externas, e nós estamos acompanhando isso, na hora da votação de um projeto, na hora de um posicionamento, apresentação de determinados projetos de lei, você sente pressões absurdas que estão acontecendo, isso relatados por vários colegas, não só do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo também. Então, você deixar que o deputado tenha a prerrogativa de ter a tranquilidade de exercer o seu mandato conforme as suas ideias, o seu pensamento e o seu compromisso com o seu eleitor, eu acho que é fortalecer a democracia. Em hipótese nenhuma aqui, repito, se quer dar um salvo-conduto para criminosos. Pelo contrário, o que nós queremos é a defesa das prerrogativas parlamentares como uma forma de fortalecimento da democracia, de você ter a liberdade de exercer o seu mandato sem nenhum tipo de pressão externa. Conversamos, portanto, com um deputado federal, também relator da PEC das prerrogativas, Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Deputado, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco nessa manhã. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Bom dia.